Ver. Perfect, perfect. Então agora vamos começar de verdade, galera. Muito, muito, muito boa noite, muito boa noite. E vamos lá. Primeira coisa que eu sempre gosto de saber é quem daqui votou no tema da aula. Essa ideia de usar o Word. Eu trouxe muitos exemplos. Me dá o ok aqui, né? Me dá o checkzinho aqui, né? Para que se você usou o ok ou se você não votou, bota o nãozinho aqui, né? Para mim poder saber se você não votou também, não votou. Eu não sei usar essa ferramenta. Eu votei, mas eu não sei. Eu vejo subir aqui. Eu também. Eu não sei também. Estou apanhando aqui. E tudo mais, mas é muito maneiro, que vai explodindo um monte de coé aqui. Eu adoro. Eu fico igual a criança. Caraca, muito maneiro. Eu me amarro. Mas assim, depois que você pegar, vai funcionar demais, entendeu? Marcos, mudou para o Meet recente? A gente mudou para o Meet esse ano, Nilo. Esse ano. A gente começou em janeiro. A gente fez essa mudança, né, para o Meet, porque tinha muita gente reclamando que o Zoom estava muito pesado, às vezes para poder participar, para poder escrever e tudo mais. Aí o Meet, consideravelmente, ele é um pouco mais leve, né? É um programa que roda mais tranquilo em celulares. Aí eu fiz essa mudança logo direto, entendeu? Aí eu assinei um pacote do Meet para poder ficar mais fácil para a gente, tá? É muito bom, melhor. É melhor, né? A galera gosta mais, né? Aí eu abandonei o Zoom. Eu, pessoalmente, gostava mais do Zoom, mas como meus alunos gostavam do Meet, eu falei, então a gente muda pro Meet, tá tudo certo. Mas vamos lá. Acho que a primeira coisa aqui é saber, a gente vai falar hoje só de uma palavra. A aula toda, ela vai ser baseada nessa palavra. E aí, primeiramente, a pergunta que eu tenho para vocês é o seguinte, quem conhece essa palavra, né? Quem que tá aqui conhece essa palavra? Me manda um joinha, me manda um sim ou me manda um não aqui no chat, para mim saber. Eu quero realmente saber se tu conhece essa palavra. Porque, tecnicamente, a gente não consegue dar uma tradução para ela, né? Nilo, tu consegue dar uma tradução para ela? Tipo, olhando o Wood só, tipo, o que você falaria? Como é que você explicaria isso para alguém? Tipo, Wood. Wood é... O Wood seria algo... Seria. Seria. Gostaria. É algo que a gente pode transformar a palavra. Sugestões, né? Sugestões, ok. Olha, tá vendo? A gente não consegue dizer que o Wood, ele é uma palavra em si. Júnior, pode falar. Você quer falar, Júnior? Pode falar. Você conhece essa palavra, Júnior? Ou não conhece essa palavra antes? Conhece. Maravilha, maravilha. Então, o Wood, ele vai dar esse sentimento, né? Tipo, cara, ele tá ali para poder transformar palavras. Esse é o papel dele. Ele vai fazer esse papel de transformar palavras. E aí, até mesmo antes da gente entrar na aula, antes da gente trazer um ponto, eu quero falar um pouco sobre a ideia do Wood. O que a gente vai tentar falar hoje, tá bom? A gente vai usar o Wood, e aí eu já quero que vocês façam anotações, né? De vocês aí. Então, o primeiro ponto que a gente vai falar de hipóteses. Então, como usar o Wood em situações hipotéticas. Tá bom? A gente vai fazer uma construção aqui muito maneiro, Rai. Vai ser massa demais. A gente vai usar o Wood, uma coisa que a gente usa bastante também, é para fazer pedidos educados. Então, coisas que você vai pedir ali. A gente teve um aluno aqui agora, é porque, eu não sei porque, ele sempre estava na aula de segunda-feira, é o Stefferson. Acho que vocês já viram ele aqui. Ele foi para a Europa agora, né? Acho que 2 semanas atrás. Ele voltou. E aí ele falou, Marco, o que eu usei de Wood lá? Nossa, não tá escrito assim. Eu dominei tudo que eu perguntava, tudo que eu pedia, eu usava o Wood e dava tudo certo. Assim, tipo, ele veio com essa ideia. Então a gente usa muito o Wood para fazer esses pedidos assim, com um tom um pouco mais educado, sabe? Com uma pegada um pouco mais educada. Uma coisa que talvez vocês não conheçam, o Wood, ele é muito usado para você falar de hábitos no passado. Então a gente vai falar, eu copiei aqui 2 vezes, foi mal. A gente vai falar de hábitos no passado. Então, por exemplo, Rai, uma coisa que você costumava fazer e você não faz mais, sabe? Um hábito que você tinha no passado? Então, a gente vai usar o Wood para dar essa construção de hábito no passado, tá bom? Então, eu vou trazer mais ou menos esse ponto. É isso que eu quero abordar com vocês para usar o Wood, tá bom? Ponto. Agora, vamos lá. Vamos tentar entender agora como é que funciona esse Wood. Porque é uma palavra, cara, muito bonita. Então, ele usa ali como um modal normal. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, I would, tá bom? I would, bem legal. Primeiro ponto que eu quero falar é sobre a abreviação dele. Porque a abreviação deles, ele dá uma quebrada nas nossas pernas de vez em quando, hein? Ó, Fábio, o negócio fica meio nervoso. Por quê? A gente sai desse I would e a gente vai para isso aqui, ó. I'd.
Então tem que tomar cuidado, porque a gente sai de um I would grandão, que a gente está acostumado. Aí quando tu vê esse I apóstrofe D, você fica tipo, mas como assim? Ele é totalmente abreviação. Isso que eu chamo de abreviação, né? É abreviar de verdade, assim, raiz. Então ele abrevia, a abreviação dele é essa forma, tá bom? E aí eu vou usar o exemplo que o Nilo falou, que o would, ele normalmente vai servir ali para poder complementar, ele vai dar uma mudança no verbo. Ó, eu vou pegar um verbo aqui muito comum, vamos pegar alguns verbos na verdade, né? Like. Like significa gostar. Walk significa andar. Stud, que significa estudar. Vou pegar 3 verbos aqui para a gente poder montar frases com eles para a gente poder entender, tá bom? Então, para pensar. O would, como eu traduziria o would, Nilo? Eu falaria que o would, ele dá um final ia. Então, ele vai dar um final ia para os verbos. Ele tem o sabor ia. Entendeu? Ele vai dar ali um sabor ia para os verbos. Pegaram a referência? Acho que agora pegou a referência, né? Pegaram a referência, né? Então, ele vai dar o sabor ia para os verbos. Como assim, Marcos? O sabor ia? Olha só o que ele faz. Quando eu falo I like, Vitória, o que o I like significa? Eu gosto, correto? Bem tranquilo, né, Vicky? I like, eu gosto. Mas agora, quando eu falo assim, olha, I would like. Eu coloquei esse would ali no meio. Quase lá, Jami. Quase Eu lá. gostaria. Exato. Ele viraria o eu gostaria. Por isso, Jami, que ele vai dar o sabor ia, entendeu? Porque ele vai ficar no final do verbo. Ele veio que vai entrar junto com o verbo, basicamente. Entendeu? Então, por isso que ele vai dar esse saborzinho. Então, verbo like, I like, eu gosto. I would like, eu gostaria. E aí, aquela forma gostosa da gente falar, e olha só, eu botei 2K aqui, né? Mas perdão. I'd like. Essa abreviação é muito legal porque ela fica aqui na coisa da língua, né? I'd like. I'd like. Eu gostaria. Perfeito? Outro verbo aqui para a gente poder pegar. Ó, walk, que é andar. Então, se eu falo he walks. He walks, ele anda. Correto? He walks, ele anda. Mas agora se eu falar, colocar o would ali. He would walk. He would walk seria ele andaria. Perfeito, Jami. Perfeito. Então, galera, pegou a ideia? Vicky, você pegou a ideia aqui do sabor ia? Fez sentido para vocês? Que ele vai dar essa noção do ia no final? Tudo bem? Vicky, me dá o checkzinho aqui. Galera, se fez sentido para vocês, me dá o checkzinho aqui para mim poder saber, tá bom? Essa aqui é uma parte muito importante. Lorena, tranquilo? Camille também, de boa. Júnior, tá tranquilo aqui? Maravilhoso, maravilhoso. Perfeito. Para a gente poder fechar essa linha aqui, eu vou colocar o study aqui, né? Então, por exemplo, you study, você estuda. Aí, olha só que delícia isso aqui. Olha como é que o verbo muda completamente. Se tu vê agora um you'd study, você estudaria. Pegou, Rai? Você estava acostumado com essa... Acho que você não lembrava, né, Rai, dessa abreviação aqui, né? Você comentou aqui, né? Que você não lembrava dessa abreviação, né? Olha a diferença que isso aqui faz. Cara, esse apóstrofe D... Porque, assim, pelo menos quando eu comecei a estudar inglês, eu não interligava esse apóstrofe D com o would. Para mim, na minha cabeça, cara, assim, não conectava uma coisa na outra, né? Porque parece duas coisas bem diferentes. Então, por isso que é muito importante. Então, esse you'd study, você estudaria. Tranquilo, galera? Perfeito, perfeito, perfeito. Show de bola? Tudo certo, me dá o check aqui, só para a gente saber que o would, agora, a gente conseguiu dar um sentido para ele, né? A gente conseguiu dar um valor para ele. Agora a gente tem uma noção do que o would significa. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a usar esse would em situações, né? Porque eu mostrei para você o que ele significa, agora a gente vai dar sentido nele. A gente vai mostrar quando usar, né? E para que usar esse would, além do que você já sabe
que ele vai dar essa IA, eu quero já trabalhar com você algumas coisas aqui. E aí, o primeiro ponto que a gente vai trabalhar são as situações hipotéticas, né? Situações hipotéticas é o seguinte, galera, vamos pensar numa situação... Eu quero agora que cada um aqui construa uma situação hipotética. Vamos pensar numa situação hipotética? E aí você coloca aqui no chat, tá bom? Assim, tipo, o que seria a minha situação hipotética seria o seguinte, se eu fosse rico, eu compraria um carro de Fórmula 1. Porra, compraria muito. Nossa senhora. Nossa, ia ficar dando zerinho assim. Entendeu? Então, se eu fosse rico, eu compraria um carro de Fórmula 1. Aí eu quero que vocês... Pode escrever em português, tá? A primeira ideia é vocês escreverem em português aqui, tá bom? Então, coloquem aqui as situações hipotéticas de vocês. Eu quero muito saber disso, né? A minha é, se eu fosse rico, eu compraria um carro de Fórmula 1. Nossa, mas eu seria feliz. Pensa num professor de vocês feliz com um carro de Fórmula 1. Seria eu? Nossa senhora, com toda certeza. Ó, por que eu tô pedindo isso para vocês? Porque quando a gente pensa em situações hipotéticas, a gente tem uma estrutura no inglês que a gente consegue usar. Então, olha só essa estrutura aqui que eu vou colocar para vocês. A gente tem essa linha aqui. Tá todo mundo vendo aí junto comigo no chat? Tudo bem? Tudo certo? A gente tem o if mais o passado. Ó, aí vem o would com o verbo. If e o passado, você traz a linha de raciocínio, depois o would com o verbo. Tá bom? Eu quero que, cara, se tu estiver anotando aí agora, Vicky, Brenda, ó, já anota essa estrutura que eu passei aqui para vocês, tá bom? Ó, a Rai colocou aqui, ó, se eu fosse rica, eu viajaria pelo mundo. Pô, com certeza, eu viajaria pelo mundo com um carro de Fórmula 1. De verdade. Nossa senhora, meu Deus do céu. Ô, Nilo, eu gostaria de ir para a China. Ó, boa. China, Nilo, que interessante, que interessante. A China é um dos países assim que hoje, né, está crescendo muito tanto com espectroscopia quanto com inteligência artificial. Então é um dos países que eu adoraria conhecer. Ah, entendi. A parte tecnológica da China, cara, é bizarro. Isso. Eu sigo, depois tu me manda mensagem, Nilo, eu sigo uma conta no Instagram, cara, que eles trazem, assim, tipo, todo dia eles trazem um ponto, assim, da China, focado na China. E eu tô aprendendo pra caramba com eles. Depois eu te mando essa conta, acho que tu vai gostar muito de seguir. Porque eu tenho visto exatamente essa questão do crescimento tecnológico na China, né? Tipo, por conta de tudo isso. Pô, é um canal bem legal, assim. Depois eu te mando. A Raquel colocou, se eu fosse rico, eu gostaria de visitar as maravilhas do mundo. Caraca, Raquel, tá aí uma coisa que eu tô colocando na minha lista para poder fazer, né? Tipo, de visitar as maravilhas do mundo, né? Eu fui ano passado, né? Que eu fiz Machu Picchu, né? Porque Machu Picchu, o que eu pensei? Eu falei, cara, Machu Picchu tá meio complicado lá, a galera tá começando a fechar mais por causa de muitos turistas. Eu falei, eu vou logo, porque depois, né? A gente nunca sabe. Então eu consegui fazer Machu Picchu. Esse ano eu quero muito fazer Torre Eiffel. Se Deus quiser, vai sair essa viagem para a França. A gente vai ver a Torre Eiffel. Eu vou para français en France, se Deus quiser, né? Ó, o Fábio colocou aqui, ó, se eu fosse rico, eu compraria um jato só para mim. Muito bom, Fábio. A Lorena, eu só gostaria de uma folga. Muito bom, muito bom. Ó, vamos lá, galera. Então aqui, olha, if, past, would, verb. Agora, o que eu vou colocar aqui para você entender o seguinte? Eu vou colocar uma frase aqui, acho que mais ou menos o que vocês colocaram. Se eu tivesse dinheiro, eu viajaria. Agora, o que eu quero fazer? Pensa, a gente está trabalhando aqui com situações hipotéticas, correto? Então, qual é a minha intenção aqui dentro desse momento? Ensinar vocês a falarem situações hipotéticas em inglês, tá bom? Essa é a ideia. Então, pegamos aquele padrão lá, vamos construir agora essa frase em inglês, tá bom? Então, primeiro esse se aqui. Esse se a gente viu lá agora, que seria o nosso if, correto? Então, perceba que a construção ela vai junto ali, né? Então, if I, né? Se eu. E aí, normalmente, quando a gente junta o if com I, o que acontece? Eles falam juntos. Então, sai if I. Tá bom? If I. If I. E aí,
vai entrar agora essa palavra tivesse. Como é que você traduziria para mim? Como é que você falaria tivesse agora para mim? Galera, coloca aqui no chat para mim. Como é que você falaria esse tivesse? Qual palavra em inglês te lembra esse tivesse? Porque tivesse é meio difícil, né? Ó, a Brenda colocou aqui, ó. Júnior também. Ó, Stephenson colocou que a meta é viajar só com a roupa do corpo e conhecer o mundo. Eu não vou nem contar a tua história aqui, Stephenson. Eu não vou nem contar porque foi 300 eu te avisei. Ó, galera, perfeito aqui, olha. Todo mundo colocando o had ou have. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Vou só trazer aqui o ponto, a diferença, tá bom? O have, ele vai dar a ideia de ter, né? Eu tenho, I have. Perceba que se eu tivesse, é um verbo no passado, correto? Por quê? Porque lembra da estrutura. Eu vou trazer essa estrutura aqui toda hora aqui no chat para vocês poderem lembrar dela. Ó, lembra da estrutura. If mais um verbo no passado. Então, o have é ter. O had é o passado do ter. Tinha. Tudo bem, galera? Então, se eu tivesse, vamos voltar a construir a frase. If I, né? Que agora vocês já pegaram a linha. If I had o quê? Money, né, baby? Money, money, money. Então, if I had money, eu viajaria. Todo mundo conhece aqui esse verbo viajar? Tudo bem? Viajar? Então, a gente foi até aqui, ó. Travel, Joyce. Muito bom. Então, a gente foi até aqui. Às vezes, você pode ficar na dúvida entre travel e trip. Pode dar essa dúvida, não é? Tipo, pô, Marcos, mas eu já vi palavras com travel também. E aí, como é que fica essa diferença? Duas coisas. A palavra trip, ela é um substantivo. Então, quando tu pensa em trip, tu vai pensar em viagem. Substantivo, o nome. Viagem. Quando tu pensar em travel, tu vai pensar no verbo viajar. Pegou a diferença? Então, trip é viagem. Então, por exemplo, I have a trip. Eu tenho uma viagem. I travel. Eu viajo. É diferente. Tranquilo? Galera, trip, travel aqui. Me dá o checkzinho aqui, ó. Bota o coezinho aqui pra mim saber se tá tudo certo. Maravilha, maravilha, maravilha. Então, trip, travel, diferente. Então, vamos lá. If I had money, né? A gente já construiu a nossa frase aqui. If I had money. Deixa eu voltar aqui. If I had money. Como é que ficaria agora esse eu viajaria? Coloca aqui agora para mim, eu quero saber como é que vocês fechariam esse final aqui, olha. Lembrando sempre do nosso padrão aqui, né? Da nossa estrutura. Ó, gente, coisa linda. O pessoal pegou aqui, ó, o sabor ia. Ainda colocaram essa abreviação. Eu adoro essa abreviação, galera. Adoro essa abreviação. Adoro essa abreviação. Então, if I had money, I would travel. Sabe, aquela vontade de você conversar com a pessoa e falar, oh, if I had money. Ó, como é que sai rápido, né? Aqui tá os macetes para vocês poderem falar rápido também. Então, ó, if I had money, if I had money. Pegou a ideia? É diferente de você, obviamente, se você está começando agora, se você está do básico, a ideia é realmente você ler tudo, né? If I had money, tudo bem. Mas se você já está querendo dar aquele passo mais para frente, né? Tipo, pô, não, eu quero já entender como é que eles falam. Então, como é que seria uma frase dessa? If I had money, esse had, esse D não sai. Seria meio que um ré. If I had money, I'd travel. I'd travel. Esse I'd travel. Pegaram a ideia, galera? Tudo bem? Me dá um checkzinho aí pra mim saber. Sim, Marcos, uma dúvida. Travel. Se eu quisesse falar que eu viajaria pelo mundo, aí seria if I had money, I would travel to the world. The world. Isso aí. I would travel the world. Ok. Isso O pelo, no caso, pelo mundo seria o the world. Isso aí. Perfeito. O mundo. Maravilhoso? Ok. Ó, essa frase aqui agora é muito boa. É muito boa. Olha só. Olha essa frase aqui. Se eu fosse você, todo mundo começa com se eu fosse você. Pô, é muito bom falar isso aqui. Se eu fosse você, quando você quer dar um conselho para alguém, né? A gente está dentro da situação hipotética, mas isso aqui também dava para poder construir essa
dar um conselho para alguém, né? Agora, essa linha aqui, olha, esse se eu, tu já pegou a ideia. If I, né? Tranquilo. O que dá uma quebrada aqui é no fosse. Como é que você botaria esse fosse aqui? Gente, coloca aqui para mim no chat. Esse fosse. O que você escreveria aqui nessa ideia do fosse? Ó, pessoal, Was? aqui, ó. Was ou were? A Rai colocou, se eu tivesse vindo, estudaria mais. Pô, essa mulher estuda pra caramba, meu pai amado. Então, se estudar mais, filha, acabou tua vida. Tu não tem mais a vida pra nada nessa vida. Ó, galera tá entrando aqui, ó. Tem uns atrasadinhos aqui agora. Deixa eu adicionar aqui o pessoal. O pessoal tá comentando aqui no chat, né? Então, ó. If I were you, if I were. Ok. Cara, só para trazer uma linha, isso aqui é bem legal, tá? Tem uma música da Beyoncé, né? Não sei se vocês conhecem, né? Tipo, If I were a boy, eu sou horrível, né? Mas ela usa esse If I were. Mas eu quero trazer um embate que agora gramatical aqui bem legal. Porque o que a gente tem aqui? Eu vou voltar no verbo to be para poder conectar isso aqui, tá bom, gente? Ó, a gente tem no verbo to be o is e o are, correto? Que vai dar a ideia ali do ser e do estar. Até aqui, tudo certo, tudo bem, a gente usa o is e usa o are. A gente sabe, né? Não, desculpa, tem o am também, né? Perdão. Então, am, is e o are. A gente sabe que no passado, esse ser estar no passado é o quê? Era, fosse, né? Estava. E a gente tem uma relação que é o seguinte: o am e o is, tudo que é o am e o is, ele vira was no passado. Então, I was working. Eu estava trabalhando. E o are, ele vai virar were. Correto? Então, you were working. Você estava trabalhando. Tudo bem, galera? Eu só para poder lembrar, por que eu tô falando aqui? Essa linha aqui, olha, if I were you, que o Nilo colocou, que a Raquel colocou aqui, que a Brenda colocou também, cara, tá certo. Tá certo. Mas quando tu olha por olhar gramatical, não teria que ser o was? Criou um ponto de interrogação na cabeça de vocês? Criou esse ponto de interrogação? Tipo de, pô, mas não era então para ser o was? Já que o were seria relacionado ao are, né? E o am e o is seria relacionado ao was? Ficou com esse ponto de interrogação? O que acontece? A gente tem uma permissão para usar esse I were quando é uma situação exatamente hipotética. Quando, tipo, a gente meio que sabe que isso não vai acontecer, tipo, meio que no presente, sabe? A gente não sabe que isso vai acontecer. Por isso que, dentro da música da Beyoncé, ela usa If I were a boy, if I were a boy. Porque ela sabe que ela vai virar um menino. Entendeu? Então, quando tu tem essa linha de uma situação hipotética, quando é hipotético, você usa if I were, se eu fosse, não if I was. Loucura isso aqui, né? Eu estudando uma vez, cara, acho que foi exatamente pela música da Beyoncé, que eu fui pesquisar sobre isso, porque eu vi esse if I were, e eu ficava, I were? Eu estudei pra caramba pra essa mulher vir aqui cantar errado, não é possível. Aí eu fui aprender dessa regra, né? Então Beyoncé, como sempre, não está errada, né? Ela está certa. Mas é um ponto bem interessante aqui para trazer para vocês. A Brenda fez uma pergunta aqui. Marcos, você disse que pelo mundo seria to the world. Ou by poderia ser também by the word. Cara, perfeito. Brenda, no caso, eu disse the world, que ele falou tipo, I would travel the world. Ele viajaria ao mundo. Quando a gente eu vou dar uma relação em português para você ver se faz sentido para você, tá, Brenda? Quando a gente fala by the world, seria pelo mundo. Então, eu viajaria o mundo, viajaria pelo mundo. Assim, de verdade, no dia a dia, Brenda, eu não vejo ali, nesse caso, você poderia usar o by the word, o the word aqui, sem problema nenhum.
tá bom? Tipo, assim, você faria super compreensível, tá bom? A não ser que, por exemplo, eu quero dar a volta pelo mundo, assim, dar a volta ao mundo, né? Tipo, I will travel around the world. Aí eu usaria um around para dar essa ideia de em torno, você vai dar a volta, entendeu? Mas fora isso, Brenda, pode usar o by the word ou the word, também bem tranquilo, tá bom? Então, galera, vamos lá. If I were you, todo mundo pegou já essa ideia, né? Então, if I were you. E aí, agora eu estudaria mais. Como é que ficaria essa frase, galera? Termina para mim. If I were you, eu estudaria mais. O que ficaria com esse sabor estudaria aqui, olha? Comenta aí para mim que eu quero saber. I'd study? I'd. Nossa, esse I'd dá um negócio, né? Porque você sai de um I would para um I'd. I'd. Coisa linda. Ó, galera, muito bom. I would study more. Isso aí. Ou, como a nossa Joyce comentou, I'd study. I'd study more. If I were you, I would study more. Gente, sensacional. Galera, até aqui tudo bem? Conseguiu pegar a ideia de como a gente vai criar situações hipotéticas usando o would? Então, é só você lembrar dessa estrutura que a gente falou aqui, cara. É sempre a mesma coisa. Eu vou trazer essa estrutura aqui de novo para a gente poder fechar esse assunto, que vai ser, cara, if mais o past, né? Então, você coloca o if, um verbo no passado ali, né? Então, if I were, if I travel, né? If I had. E aí você coloca depois o would com o verbo normal, que vai dar essa pegada maravilhosa. Perfeito, pessoal? Até aqui tudo bem? Show de bola? Maravilha, maravilha, maravilha. Me dá os checkzinhos aí para eu poder saber que tá tudo certo. Isso aí, eu gosto desses checkzinhos. Galera, então vamos lá agora. O Woody agora pensando em pedidos educados. Então, eu quero todo mundo aqui que seja muito educado, né? O Stefferson, olha, o que esse cara foi educado na viagem dele não está escrito. Né, Stefferson? O quanto que você usou o Woody na sua viagem, né, não está escrito, né? Você é doido? Meu Deus do céu. Mas, galera, mesma coisa, pensando tudo que eu falei no início do saboria, você vai usar aqui. É a mesma linha de raciocínio, não muda nada. Eu só estou mostrando para vocês como usar o would em situações diferentes, tá bom? Mas o sabor ia ali, ele não vai mudar. Então, olha só. Tentando usar o would, como é que você construiria essa frase aqui? Ou, eu vou até melhorar aqui, olha. Você me ajudaria? Coloca aqui no chat para mim. Você poderia me ajudar ou você me ajudaria usando o would, tá bom? Como é que você construiria essa frase aqui, ó? Lembrando que é uma pergunta. Show? Lança braba aí que eu quero ver. Cadê Brenda? Cadê a Rai? Escrevendo. O Júlio já colocou aqui. Muito que bom. Ó, would you? Dani colocou aqui também. Cadê Stefferson? Você não colocou ainda não? O Stefferson que mais usou. O Stefferson tem que colocar, não tem para onde correr. Você é dois, Stefferson. Tem que colocar. A Dani sou eu, Marcos. Oi? A Dani sou eu. Não, a Dani eu sei, já tô ligado já. Pode ficar tranquilo. Agora Agora você não esquece mais. Não, agora eu não esqueço mais, não. Pode ficar tranquilo. Então aqui, Júlio, só aquele detalhe, Júlio. Como é uma pergunta, então a gente inverteria. Só que aí, Júlio, quando tu inverte, tu não consegue fazer essa abreviação gostosa que a gente faz. Entendeu? E aí tu não precisa usar o can ali, Júlio. Por quê? Porque o would, ele já vai estar entrelaçado com o help. Então, would you help me? Você poderia me ajudar? Então, é meio, Júnior, que a gente não precisaria colocar esse poderia. Porque esse would com help, ele meio que já vai colocar ele junto. Deu para entender, Júnior? Fez sentido? Ou não? Pode falar aqui, tá? Fez sentido?
Maravilha. Porque ele ali, ele já vai dar essa colocação juntas, tá bom? A próxima frase aqui também que eu queria que vocês tentassem colocar é o seguinte: você poderia fechar a porta? Vamos lá. Você está pedindo educadamente. Fechar, a palavra fechar, para quem não conhece, seria close. E porta, a gente chama de door. Vamos lá. Eu quero ver todo mundo aqui tentando escrever essa frase. Lembrando que você está fazendo um pedido. Um pedido Marcos, aí nesse caso uma pergunta. a gente continua com o old ou a gente pode usar o code? Aqui, eu quero você ainda tentando usar o would ainda, Nilo. Would. Poderia também usar o could. Gente, vocês me dão, enquanto vocês vão escrevendo aqui, vocês me dão 2 minutos que tocaram minha campainha agora, e eu esqueci que minha esposa perdeu a chave dela. Olha só que legal. E aí eu vou lá abrir a porta rapidinho para elas, tá bom? Me dá 3 minutos que eu já vou voltar. Enquanto isso, vocês vão escrevendo aqui. Tudo bem, gente? 1 minutinho só. Tô de volta, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui agora o que vocês já escreveram. Would you close the door? Would you close the door? Would you close the door? Ó, todo mundo repetiu aqui. Pô, maravilhoso. Sensacional. Sensacional. Muito, muito, muito bom. Muito bom de verdade. Isso aí. Então, é meio que, tipo, parece que você está perguntando, mas você está fazendo um pedido, tá bom? Não, talvez se você pensar em traduzir ao pé da letra, você ia pensar, pô, não, tô perguntando. Não, mas você está fazendo um pedido. Tá bom? Would you close the door? Terminaria com please, para dar um temperinho. Entendeu? Would you close the door, please? E perfeito. Tá bom? Perfeito, perfeito, perfeito. Outra também que é importantíssima para quando você, tipo, cara, alguém não fala com você, tipo, vamos supor o seguinte. Alguém falou com você muito rápido em inglês. Começou uma conversa com alguém, e alguém começou a falar com você, tipo... Porque às vezes acontece, né? Você ali, tipo, no início da conversa, você se dá super bem. Não, hey, how are you? Nananana. Aí só que a pessoa, tipo, ela se empolga. Ela acha que tu tá 20 anos de fluência em inglês, sabe? E a pessoa começa a falar muito rápido. Aí dá uma quebrada nas tuas pernas, né? Isso já aconteceu comigo várias vezes, isso faz parte. Aí o que você pede normalmente pra pessoa? Cara, pode falar um pouquinho mais devagar? Sabe, tipo, você poderia falar mais devagar? Aí eu quero saber como é que você construiria essa frase agora. Pensa, raciocina e tenta escrever para mim. Eu vou já colocar esse devagar. O que a gente usa para dar essa ideia de devagar? A gente usa o slowly. Tá bom? Slowly. Tá me ouvindo alguém? Jamile, tô te ouvindo, meu amor. Agora tô te ouvindo. Não, porque travou aqui para mim. Mas foi minha internet, eu acho. Voltou? Tá tranquilo? Voltou. Maravilha. Então vamos lá. Ó, essa palavra devagar a gente usaria o slowly. Quero ver como é que vocês construiriam essa frase. Olha, sensacional. Perfeito, galera. Aqui que a gente bate num ponto bem legal, ó. Não, Nilo, não tem problema. Isso que eu exatamente ia falar. A Jami também, ela colocou aqui o can, né? Can you speak slowly? Jami, só esse slowly que tá faltando ali umas letrinhas no final, tá bom? Eu coloquei até a palavra aqui, mas perfeito. Você pode usar, Nilo, o can you speak slowly, cara, sem problema nenhum, tá? Tranquilo, tá top, tá bom? Can you speak slowly? Ou would you speak more slowly? Marcos, pode falar. Usando o old e usando o can junto na mesma frase fica redundante, né? Então... Perfeito. Na verdade, a gente tem 2 modais. A gente não usa os 2 juntos, Nilo. Nem é questão de ficar redundante. É questão de realmente não poder. Pelo fato de os 2 serem modais. Entendeu? Então, você não usaria um would you can, por exemplo. Não faz parte. Entendeu? Eles sempre vão estar em frases diferentes. No caso,
Ou tu usa o can, ou tu usa o would. Ok, entendi. Tá bom? E isso foi uma pergunta muito boa, Nilo. Muito boa mesmo. Porque eu acabei não batendo nesse ponto, né? E a galera poderia pensar. Mas, pô, sensacional essa tua pergunta. O would e o can, o would e o could não andam juntos. São todos modais. Então, ou tu vai usar um, ou tu vai usar o outro. Tá bom? Sensacional essa pergunta, Nilo. Muito boa. Ó, Dani colocou aqui também, would speak no slower. Ó, o Jefferson também, olha, colocou uma outra forma aqui também, olha. Sorry, I didn't understand. Esse I didn't understand vai dar a ideia de eu não entendi. Could you, né? Você poderia falar um pouco mais devagar. O could, ele também vai ter esse sabor do ia, né? Só que é só com pode. Então, pode, poderia. Né? Ele só fica no poderia, não vai além, né? O would, ele vai além, né? Qualquer verbo, ele vai dar esse ia no verbo, né? Estudaria, comeria, beberia, mas o could não. O could ele vai ter o saboria só no poderia. Perfeito? Galera, até aqui tudo bem? Tranquilo? De boa? Olha, maravilhoso. Porque agora... Boa, Dani. Ele tem o sabor, Dani. Você tem que entender que ele tem o sabor, Dani. Não tem pra onde correr. Entendeu? Dani não, Matheus, perdão. Eu vou te chamar de Dani, porque aqui tá escrito Dani, não tem como, tá? Você pode ser. Chamar de Dani, é porque eu vejo o nome aqui, entendeu? Vai automático, quase. Mas vamos lá. Última coisa que eu quero abordar com vocês agora é hábitos no passado. Hábitos no passado. Então, eu quero que você pense, por exemplo, em algo que você fazia quando você era criança. Né? Eu vou colocar uma minha aqui, porque, pô, eu fazia muito isso aqui, olha. Então, eu vou colocar uma frase que é o seguinte. Quando eu era criança, eu brincava na rua. Por que eu trouxe esse brincava aqui? Sério, Lila? Por que eu trouxe esse brincava? Porque tu vai perceber agora, isso aqui, galera, trazendo para todo mundo agora que já, tipo, você já entendeu como é que o Word funciona, independente do teu nível de inglês. Se tu tá aqui desde o início da aula, tu já entendeu como é que o Word funciona. Que ele vai dar esse papel IA, que a gente consegue usar aqui em várias situações, dependente do teu nível de inglês. Só que agora tu vai perceber o seguinte, eu não vou falar eu brincaria na rua. Né? Não é uma situação hipotética. É uma situação no passado. Era um hábito que eu tinha no passado. E aí tu vai perceber que o Would ele vai perder um pouquinho desse saboria, né? Ele vai meio que entrar nesse, sei lá, né? Na minha cabeça aqui agora fez sentido, né? Então, tipo, esse ava, né? Ele vai ter um pouquinho mais esse ava. Eu vou colocar depois um outro exemplo para você poder conectar, tá bom? Então, vamos lá. Acho que o primeiro ponto é essa linha aqui, né? Quando eu era criança. E aí, perceba, aqui agora eu não consigo usar o que a gente estava discutindo antes, o I were. Porque o I were aqui ele soaria errado. Por quê? Não é uma situação hipotética. Tá bom? Então, o Nilo até colocou aqui, Nilo, obrigado. When I was a child. Tá bom? Então, when I was a child, quando eu era criança. Literalmente aqui, né? Quando eu era uma criança. Perfeito? Outro detalhe também, conversação. Gente, falar, para vocês poderem ouvir melhor. Esse when e o I, eles se conectam. Então, anota isso aí, eles se conectam. Então, a gente fala when I was. Tudo bem? When I was a child. Vamos lá. E aí, aqui que entra a mágica. Que talvez, se você visse essa frase sozinha lá, você não conectaria. Se tu entendesse só isso, sabe? Tipo, se só entendesse que essa seria a ideia do ia e tananã, você não conectaria essas duas ideias. Mas agora que você está aqui comigo, cara, vai fazer super sentido. Então, when I was a child, I would play in the street. Então, complementei aqui o que o Nilo escreveu, tá bom? When I was a child, I would play in the street. Play significa brincar. Então, I would play, só que nesse caso eu estou falando de um hábito que eu tinha no passado. Então, esse I would play
viraria o brincava. Então, quando eu era criança, eu brincava na rua. Galera, fez sentido aqui agora esse would? Isso aqui é um pouco mais raro da gente se ver, tá bom? Não é tão comum. Talvez, por exemplo, para quem ler mais textos, né, tem mais, assim, por exemplo, o Nilo, que ele lê um pouco mais de artigos e tudo mais, que eu sei aqui, né? Então, talvez o Nilo, ele veja isso aqui mais, porque é algo um pouco mais, assim, tipo, para artigos, uma parada mais pesada, vou colocar assim. É muito difícil a gente ver isso aqui em letras de música, tá bom? Não é tão comum. Né? Marcos. Porque ele estava falando, que ele esteja falando ali de um hábito, de alguma coisa que acontecia. Mas fora isso, não é tão comum, tá bom? Então, com relação, por exemplo, rapidinho, Nilo, ao que a gente vê no dia a dia, isso aqui é mais raro, mas é muito importante que você já saiba disso aqui. Como a gente está usando o would, eu quero mostrar toda a cara dele, tá bom? Pode perguntar, Nilo. Ó, pode ser, acho que é uma pergunta besta, assim, mas Exatamente. quando a gente fala brincadeirinha, a gente fala just kidding. A gente não Aham. poderia utilizar aqui no brincava, não, algo parecido com just kidding, não. Ah, ok. A ideia do kidding para dar ideia, tipo, do brincando, né? Isso. Perfeito, cara. Esse kidding vai dar a ideia, tipo, de eu só tô brincando de uma brincadeira, né? Tipo, eu só tô brincando, tipo, é só uma brincadeira, just kidding, né? É só uma piadinha ali, alguma Uhum. coisa assim. Essa é uma expressão, Nilo. Não daria pra gente usar no verbo brincar. Eu entendi o teu ponto, eu entendi. Aí não dá pra realmente. O play aqui, ele vai fazer esse verbo, essa atuação de brincar. Perfeito? Perfeito. Tranquilo? Ó, eu vou pegar aqui um outro hábito no passado, que é o seguinte. Isso aqui é bem comum, bem tranquilo, olha. Ele sempre ligava à noite, né? Então, ou ele sempre me ligava à noite. Vou colocar esse sempre ligava para dar essa ideia. Ó, perceba o saborava ali, né? A gente saiu do saboria para o saborava, basicamente. Vamos lá, galera. Eu quero ver você tentando escrever essa frase aqui. Eu quero ver como é que você escreveria essa frase aqui no inglês. Coloca aqui no chat para mim essa frase. Ele sempre ligava à noite. Lembrando que ligar é o verbo call. Hum, he always would call me at night. Ó, a Brenda colocou uma parada aqui interessante. Dani também, Nilo também. Vamos lá, vamos lá. Acho que a Raquel saiu. Eu ia chamar a Raquel, mas ela não saiu. Always at night. Bora lá, vamos entender isso aqui. Ó. Isso aqui, galera, que é o mais legal. O que acontece com would nessas frases? Tu conhecia isso aqui? Coloca no chat. Quero saber se tu sabia desse detalhe aqui. O would, ele também pode deixar o verbo no passado. Olha que bacana isso aqui, cara, de deixar o verbo no passado. Então, por exemplo, percebe aqui, a Brenda, ela colocou esse called com ed no final. A Dani também colocou esse called com ed no final. O Nilo também colocou esse called com ed, porque pensando, não, ligava. Tá no passado, o pensamento, gente, foi sensacional. Só que o Wood, ele já faz esse papel. Olha só, cara, acho que ninguém sabia dessa aqui. O Wood agora, a gente trouxe um negócio outro nível aqui agora. A gente foi para águas profundas, basicamente. Então, como é que eu colocaria isso aqui, olha? He always would call me. Ou ele sempre me ligava, né? Tipo, ou he always would call, ou he always would call me. Só o call. Por quê? Esse ligava, o would ele já tá dando esse saborava. Lembra do sabor? Então, o would ele já tá dando esse saborava. Então, tu não precisa colocar o verbo no passado, basicamente. Entendeu? Ó, perfeito, Júlio. Sensacional. Eu esqueci o at night ali, né? Que era uma noite, né? Obrigado. Então, he always would call me at night. Uma outra forma também que eu gostei muito, estou pensando aqui agora, he would call me every night. Eu tiraria esse sempre do meio e colocava every night para todas as noites. Eu gosto, às vezes, de brincar dessa forma, porque eu não quero que a tua mente funcione como se fosse um tradutor. Como se você fosse uma maquininha de pegar a palavra em português e jogar para inglês tudinho ali da mesma forma.
Isso funciona, às vezes, mas muitas das vezes não funciona. Conforme você vai avançando, você vai percebendo que não funciona tão bem. Então, é muito importante tu entender esse "He would call me every night" e poder traduzir com "ele sempre me ligava às noites", tá bom? É muito importante você ter essa linha, tá bom? Caramba, a Jamile colocou would é igual universal para presente, passado e futuro. Eu não diria. Ele vai ser usado para passado, né? E depois, cara, assim, eu não sei. Uma situação hipotética seria um presente, passado e futuro? É hipotético, né? Eu acho que não tem tempo verbal numa hipótese. Né? Não sei agora, eu fiquei com esse questionamento. Né? Tem um tempo verbal na hipótese? Por exemplo, se eu fosse rico, eu brincaria o dia todo. Acho que não tem um tempo verbal ali, né? Não estou trazendo um tempo. Então, eu sei que, Jamile, a gente pode usar esse would para dar a ideia do passado, né? E, de resto, assim, eu diria que a gente vai usar para pedidos, para a gente pedir alguma coisa, e para hipóteses, basicamente. Eu não consigo entregar para você essa construção de presente, passado e futuro, entendeu? Mas o que a gente conseguiu entender aqui agora? Que o would, ele vai ser usado, né? Voltando aqui, para a gente falar de situações hipotéticas. Então, qual é a minha situação hipotética favorita? Se eu fosse rico. Eu vou até colocar essa frase aqui, né? Porque, pô, é um mantra, né? Eu vou escrevendo, vai que acontece. Tá doido? If I were rich, I would buy a Formula One car. Então, ó, situações hipotéticas. Vamos só fazer essa revisão aqui. If I were rich, I would buy a Formula One car. Porque eu usei o were, porque ali é uma situação hipotética, então eu posso usar o were, if I were. Tá bom? Lembrar da Beyoncé, né? If I were a boy. Não, não. Pedidos educados. Então, toda vez que você vai viajar, toda vez que você vai pedir alguma coisa para alguém, certo, Brenda? O que você vai falar? Would you help me, please? Até mesmo um could, tá, gente? Um can aqui. Mas como a aula é sobre o would, eu vou trazer o would, tá? Então, would you help me? Would you alguma coisa? Pode usar ali o would para você poder fazer esse pedido, tá? Você me ajudaria? Você compraria isso para mim? Você poderia falar mais devagar? Você vai usar o would. E o que eu mais gosto, que é uma parada assim que a gente não vê muito, que é esse hábito no passado. Perceba que essas situações que o would ele se encontra no passado é quando eu estou falando de um hábito no passado. Percebeu, Nilo? Sempre que o would está no passado, eu estou falando de um hábito. Então, não é para a gente usar o would no passado com qualquer coisa. Eu comi, I would eat. Não vai ficar no passado. É quando a gente está se retratando de alguma coisa que a gente fazia no passado, né? Então, sei lá, quando eu era criança, eu jogava PlayStation 2. Entendeu? Vou colocar essa frase aqui, ó. When I was a child, I would play too. Então, when I was a child, I would play. Esse I would play, eu jogava. Tá bom? Pô, Marcos, como é que então eu vou entender? Olha só, isso aqui é uma pergunta muito boa. Como é que eu vou entender se o would ele está fazendo esse papel ia ou se está fazendo esse saborava? Né? Como é que eu vou saber aqui? Como é que a gente sabe o sabor das coisas? Provando. Né? Provando. Então, aqui é exatamente. Olha só, o contexto ele vai dar para você essa linha de raciocínio. Porque se eu começar assim, olha, com if I were, já vai me dar a linha hipotética. Se eu, alguma coisa, se você tivesse alguma coisa. Então, começando ali com if, tu já consegue identificar. Vai vir um would, e esse would vai ter final de ia, saboria. Saboria. Eu já tô ficando com fome já, não te falar sabor. Se eu começar com when, quando eu era alguma coisa, quando eu fazia, quando eu tô querendo trazer alguma coisa do passado, quando alguma coisa acontecia, eu fazia tal coisa, aí ele vai ter esse sabor, né? Pô, quando o William ele era mais jovem, ele ligava para todo mundo. Ó, Ava, entendeu? Pô, quando o William era mais jovem, ele jogava futebol. Ava, tá vendo? Então, a gente consegue interpretar, entender muito bem quando vai ter o saboria, quando vai ter o sabor Ava. Tudo bem? Galera, alguma dúvida aqui com relação ao que a gente viu hoje? Pode mandar aqui, ou se não, me manda um checkzinho aqui que eu quero saber
Isso é tudo certo. A nossa última explosão de check aqui, que eu adoro explosão de check, você não tem noção. É muito bom, cara. É muito maneiro isso. Eu me amarro. Galera, fechamos então, sem nenhuma dúvida, tudo certo. Eu sei que talvez olha só, galera, uma palavra. Essa aula, ela foi baseada em uma palavra. Foi would, a palavra de hoje. E olha o quanto que a gente aprendeu, né? Olha como é que o inglês é rico. Porque com uma palavra, olha o quanto de coisas que significa. Olha o Júnior colocando, gente, ele julgou a aula, ele falou, eu vou para a aula de inglês para aprender uma palavra. Uma palavra. Tá vendo, Júnior? Tá vendo como é que o inglês é rico, né? Com uma palavra, a gente aprende muita coisa, cara. É bizarro a quantidade de coisas que a gente aprende. O que eu vou fazer aqui no final dessa aula? Eu vou montar um PDF, tá bom? Porque a Jami colocou aqui, olha, organização mental, né? Organização mental é muito importante, Jami. Obviamente, vocês receberam muito conteúdo aqui agora. Eu vou montar um PDF com exemplo em português e em inglês, com tudo detalhadinho, com tudo que eu coloquei para vocês poderem revisar, tá bom? Lembra que a aprendizagem é revisão. Para isso aqui fixar na cabeça de vocês, vocês precisam revisar, tá bom, Fábio? Isso é muitíssimo importante. Ó, para melhorar agora, só uma acarajézinho, né? Para poder fechar a noite da melhor forma possível. Mas, meus amores, mais uma vez eu quero agradecer demais a presença de todo mundo que está aqui, tá bom? Foi muito ver vários rostinhos aqui que eu não via há um tempinho, então eu fico muito feliz, tá bom, gente? Uma ótima noite para vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima. Tá bom, galera? Tchau, Marcos. Tchau, pessoal. Fiquem com Tchau, Deus. tchau, gente. Até a nossa próxima. Valeu, Marcos. Até mais. Até mais, gente.